Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos, nossa web TV, web câmera, web rádio. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martinez, eu sou advogado criminalista, tribuno do júri, conhecido como professor Martinez, advogado criminalista, tribuno do júri. Atuo na parte criminal, sou tribuno do júri. Venha participar do nosso grupo de estudos de direito criminal, venha participar do nosso escritório, nós estamos à disposição para lhe servir, atuamos no júri no Brasil todo e também em todo o Brasil, e também estamos aqui no estado da Bahia, certo? Estamos também, o nosso escritório aqui, a Rua General Labatida, no 76, Barris, da Ponte da Padaria Alfaia, Salvador, Bahia, 71, nosso telefone, 991030089. Venha participar conosco na nossa linha de mediação, arbitragem, conflitos. Nós temos um trabalho feito na comunidade, um trabalho belíssimo, um trabalho feito na comunidade, que é um trabalho belíssimo, um trabalho que é feito junto com as pessoas nas comunidades, para que possamos atender a mediação de família, mediação de inventário, mediação de dívida, mediação de consumidor, qualquer tipo de conflito que seja o direito, permitido pela mediação e pela arbitragem. E também estamos com o grupo de gerenciamento de crises, para, no caso, sequestro com reféns, um trabalho feito na comunidade gratuito. Venha participar. Nossa web rádio é radiojuri.net, nossa TV é poptv.net.br e nossa F de faca, N de navio, D de dado, tv.blogs, no plural, porte, P de Paulo, O de Orlando, T de Tatu, ou de Tatiane.com, fndtv.blogspot.com. Professor Martinez, doutor Martinez, aqui às suas ordens. Venha trazer seu caso para a gente aqui, 719-9103-0089. Grande abraço, muito feliz por estar podendo ajudar todos vocês. 71, não esqueça, 99103-0089. Me adicione no Zap, é o Zap também da rádio, pode adicionar, nós estamos aqui para lhe atender. 719-9103-0089. Um grande abraço, de coração para coração. Estamos juntos. Professor Martinez, advogado criminalista, tribuno do júri, mediador, juiz arbitral, o nosso escritório está aqui à sua disposição. Venha trabalhar conosco, venha estagiar conosco, venha para o grupo de estudos, e o senhor e a senhora que precisar de alguma ajuda na área jurídica, nesta área que nós estamos falando, nós estamos às ordens. As comunidades que precisem de gerenciamento de crise, para em caso de sequestro, em caso de reféns, nós temos um grupo especializado nisso, certo? E vai atendê-lo da melhor maneira possível. 719-9103-0089. Também estamos trabalhando voluntariamente nas comunidades para mediação e arbitragem. 719-9103-0089. Me adicione no Zap, nós estamos aqui para lhe servir. Um grande abraço. Gravando aqui, estamos ao vivo já com as nossas acadêmicas Isabela Souza, Carla Leão, e vai tratar de uma oficina Direito Penal 2, que vai tratar sobre dosimetria da pena, a primeira fase, circunstâncias judiciais do artigo 59. Certinho? Com a palavra às acadêmicas. Nós somos Carla Leão, Isabela Souza, somos da Faculdade Cairu e do curso de Direito, né, com o componente curricular Direito Penal 2, ministrada pelo professor Carlos Martinez, e hoje nós vamos apresentar aqui a oficina de Direito Penal com o professor Carlos Martinez, né? O assunto que nós vamos falar é a dosimetria da pena, né? A primeira fase, que é a fixação da pena base, que está no artigo 59 do Código Penal. Vamos falar um pouco sobre o conceito, o que é a dosimetria da pena. E a dosimetria da pena nada mais é do que o cálculo para definir a pena que uma pessoa condenada vai ter que cumprir. E para calcular a pena definitiva, o Brasil adotou a dosimetria da pena conforme
o sistema trifásico, com base no artigo 68, que diz assim: a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código, que são as circunstâncias judiciais, que é o primeiro. Em seguida serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes, e por último as causas de diminuição e aumento. A primeira fase é a fixação da pena, tá? O juiz estabelece a pena realizado com base em análise subjetiva dos fatores previstos no artigo 59 do Código Penal. Quais sejam elas? As circunstâncias judiciais. Primeiro, culpabilidade, antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos do crime, circunstâncias do crime, as consequências do crime e, por último, o comportamento da vítima. Vamos relatar um pouco agora o que seja a culpabilidade. A culpabilidade é o grau de reprovabilidade da conduta do agente. É um juízo de intensidade da reprovação e não diz respeito a aspectos da culpabilidade como elemento do crime. Afinal, que são as circunstâncias judiciais. Ao vivo, só estou testando. Afinal, o sujeito já está condenado. 2 crimes podem ter o mesmo marco penal, mas é claro que em seu conjunto pode um deles ser mais reprovável que o outro. Por exemplo, uma cena 1, um agente chega em uma farmácia, aponta a arma e rouba o caixa. Isso é o quê? É um crime de roubo, uma grave ameaça. Uma cena 2, o agente entra na farmácia, aponta a arma e dá uma coronhada na cabeça da vítima. É um crime de roubo que usou a violência. O que é que o juiz vai fazer? O juiz vai valorar o grau de reprovação que foi a violência. Tem algumas teses no STJ, alguns informativos sobre a culpabilidade que eu gostaria de citar aqui. Por exemplo, a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena. O que é isso? Uma pessoa que premedita o crime, né? Ela já vai, o juiz pode valorar com um grau de bem maior sobre a pena base, né? O segundo, a utilização do batedor extrapola os limites do tipo penal de tráfico de drogas, demonstrando maior grau de reprovação da conduta, o que justifica também o aumento da reprimenda base. O que é isso, batedor? Batedor, em algum trecho, salvo engano, de onde eu tirei esse informativo da STJ, algum trecho, salvo engano, acho que no Rio Grande do Sul tem uma rota de tráfico muito grande. E lá eles utilizam um carro na frente e o batedor atrás, são 2 carros, que é chamado de batedor. Então, quando isso acontece, o grau de reprovabilidade aumenta aí a reprimenda da base, né, que aumenta a pena base. O juiz pode majorar essa pena base aumentando. O terceiro é a excessiva violência empregada com crueldade, que a vítima foi submetida até a morte. São fundamentos idôneos para considerar desfavorável a vetorial referente à culpabilidade, como consequente aumento da pena acima do mínimo legal. Ou seja, todo crime que tenha muita crueldade vai aumentar muito, né, a majoração da pena base. Vamos falar agora sobre os antecedentes criminais, que é a segunda circunstância judicial. Qual o significado e a extensão da expressão maus antecedentes? De acordo com a posição predominante, maus antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado, que são aptas a gerar que não são aptas a gerar reincidência. Tá. Todo mais em face da presunção de inocência não deve ser considerado quando tiver uma sentença condenatória. O que é isso? Os antecedentes, os maus antecedentes, na verdade, só acontece quando a condenação for com trânsito em julgado. A gente não pode esquecer disso. Maus antecedentes
só acontece com condenação com trânsito em julgado, certo? E a gente não pode confundir maus antecedentes com reincidência. Reincidência a gente vai dar, é muito importante, lá na segunda fase, tá? Os maus antecedentes, ele tem um caráter permanente. Antigamente, o professor Martinez pode até confirmar aí, os maus antecedentes, a pessoa era condenada 5 anos, cumpria a pena, né? Cumpriu os 5 anos da pena e cometia um novo crime depois de 10 anos. Antigamente, ele não ficava com maus antecedentes. Por quê? Porque ele cumpriu a pena. Mas já saiu uma publicação, salvo engano, do STJ, que a partir de agora, mesmo que ele cumpra a pena de 10, 15, 20 anos, se ele cumprir outro crime, o maus antecedente dele, mesmo que ele cumpriu a pena, vai ficar lá. Ele vai ter esse marco para toda a vida. Maus antecedentes é permanente mesmo, é definitivo. Ele matou uma pessoa, foi condenado, então ele vai ficar com esses maus antecedentes para a vida toda. Vai levar aí para a vida toda esses maus antecedentes. Se passar 10 anos, né, a gente chama desse período depurador. Por exemplo, ele cumpriu uma pena e está cumprindo a pena, ele foi condenado, né, está cumprindo uma pena, e durante 5 anos, passados 5 anos que ele cumpriu a pena, ele vai e faz mata outra pessoa, entendeu? Ele tem maus antecedentes, e a partir de 5 anos, que eles chamam um período depurador, né, aí sim é uma reincidência. Mas depois de 15 anos, a gente não pode valorar duplamente, porque senão a gente vai cair no caso do bis in idem, né? Ele não vai ser reincidente se ele cumprir, se ele fizer se ele matar uma outra pessoa, ele vai ter uns maus antecedentes, né? Mesmo ele passando do período depurador, que a gente chama período depurador, que é aquele período que foi o cumprimento da pena e os 5 anos. Tem uma cláusula, uma súmula, na verdade, que é a 444, que o STJ pacificou, que fala que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agradar a pena base. O que quer dizer isso? Se a pessoa está sendo investigada, se a pessoa está sendo indiciada em algum inquérito, se ela foi denunciada, se a ação penal está em curso, essa pessoa não tem antecedentes, gente. Ela só vai ter antecedentes, maus antecedentes, se ela for condenada e o trânsito em julgado. Ainda sobre as circunstâncias judiciais, sobre a conduta social, se refere a todo o histórico da vida social do condenado, como ele se relaciona com as pessoas ao seu redor, com a vizinhança, com a família, é a sua interação, sua conduta. Pode passar. Eu queria só complementar aqui a fala da colega na parte de condutas, porque os advogados, eles levam testemunha, quando levam testemunha de defesa, que não sabem nada dos fatos, essas são as testemunhas dadas como as testemunhas abonatórias, ou seja, na expressão de um famoso advogado chamado Frederico Marques, seriam as testemunhas de beatificação. Por quê? Porque elas vão até o juízo para falar que o réu é um santo, que o sujeito praticou um latrocínio, aí chega uma pessoa dizendo que ela é uma pessoa maravilhosa, ela ama sua esposa, seus filhos. Aí os advogados fazem para que isso? Para que o juiz não valore negativamente a sua conduta, entendeu? Então, isso eu gostaria de citar, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Tem uma tese que eu estudando no STJ, eu achei interessante, que o STJ fala que o uso de entorpecente pelo réu, por si só, não pode ser considerado como má conduta para o aumento da pena base. Ou seja, se o réu, ele é maconheiro, entendeu? Ele fuma maconha todo dia, ele faz uso de lança-perfume, isso a gente não valora, o juiz não valora isso. Conduta
ele vai pegar a parte da conduta, como é o relacionamento dele com a família, com a vizinhança, mas por ele usar alguma droga, por ele ser um maconheiro, o juiz não pode valorar a má conduta social dele. Seguimos então para personalidade. Ainda sobre as circunstâncias, a personalidade do agente, que é relacionada ao caráter, à índole do réu, é relativa às qualidades morais. A análise da personalidade é relativa às qualidades morais, a boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo com a ordem social. Complementando a fala da colega, a personalidade é uma das circunstâncias muito criticada na jurisprudência. Por quê? Pois informam que o juiz não consegue uma avaliação como um psicólogo, como um psiquiatra, entendeu? Então, o STJ disse que o juiz, diz sim que o juiz pode valorar a personalidade e ainda é indispensável a presença do laudo, seja ele psicológico ou psiquiátrico. Então, isso é uma discussão entre os advogados, sabe? Os advogados acham que a circunstância de personalidade o juiz não pode valorar, mas o STJ diz que sim, e não precisa de laudo. Conforme o STJ informou aqui, por exemplo. Para a valoração da personalidade do agente é dispensável a existência do laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia. O segundo tema do STJ também foi informativo. A existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena base como personalidade voltada para o crime. Aí cai de novo naquela cláusula do bis e idem. A gente não pode valorar duas circunstâncias judiciais. A gente não pode pegar os maus antecedentes dele, que é as condenações passadas, anteriores, porque isso, gente, quem vai valorar é a circunstância lá dos maus antecedentes, entendeu? Agora são os motivos. Os motivos do crime devem ser avaliados em caráter subsidiário somente quando não constitui elementos do delito, dolo ou elementos subjetivos especiais, ou qualificados, por exemplo, aqui já tem, o motivo fútil para os crimes em geral e a provocação da vítima, ou ainda causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição da pena, por exemplo, o motivo relevante de valor social ou moral do homicídio. Isto porque isto porque lê sobre o STJ. Tá. Mas os motivos, na verdade, é o porquê da prática do delito que levou o agente a praticar esse delito, E o STJ, ele nos informa que a obtenção de lucro fácil e a cobiça
constitui elementares dos tipos de concussão e corrupção passiva, né, como está no artigo 316 e 317 do Código Penal, sendo indevido utilizá-las para aumentar a pena base, chegando que os motivos do crime, que são as circunstâncias judicial do artigo 59 do Código Penal, seriam desfavoráveis. Por quê? Por exemplo, concussão é o funcionário público que, por exemplo, exige propina na corrupção passiva, né? Não, a concussão é o funcionário público que, por exemplo, exige propina, que é a concussão citada acima. E a corrupção passiva é o funcionário público que solicita essa propina, entendeu? Então, e a outra tese que o STJ coloca é a falta de motivos para o crime, não é circunstância desfavorável, né? Porque as circunstâncias é o modo de execução do crime, entendeu? Então, o STJ tem essas duas teses, né? Pode passar. Isso eu vou deixar. Deixa eu falar das circunstâncias, você já falou muito. Agora, vamos para as circunstâncias do crime. Na verdade, as circunstâncias são o modo de execução do crime. As circunstâncias são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. As circunstâncias também devem ser vistas subsidiariamente porque não podem coincidir com as circunstâncias agravantes e atenuantes da segunda fase. As características de certas infrações penais, como durante o repouso noturno, em lugar ermo, com o emprego de arma, etc. E a tese do STJ diz: a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena base e afastar a redução prevista no parágrafo do artigo 33 da Lei 11.343, sob a pena de caracterização bis in idem. Isso, que é a dupla, né, circunstâncias. Né? A gente não pode valorar duas circunstâncias ao mesmo tempo, sob pena de caracterizar bis in idem, conforme a circunstância anterior. O juiz, ele pode falar que o agente estava com grande quantidade de crack, está punindo duas vezes, não pode, por isso que é bis in idem, entendeu? O juiz não pode valorar duas circunstâncias ao mesmo tempo. Consequências do crime. As consequências do crime, na verdade, é o que resultou em desfavor da vítima, tá? São também outras que não coincidam com as etapas subsequentes e que não sejam aquelas que são próprias de cada delito, como a perda da vida. No homicídio, o prejuízo para a sua saúde da população, no tráfico ilícito de entorpecentes, etc. Porque, na verdade, a perda da vida já ficou lá, né? No homicídio. Então, por isso que diz que é subsequente, não é isso? Pode falar. Nas consequências do crime, será que causou um prejuízo muito grande para a vítima? Você não pode valorar a destruição da vida porque já faz parte do homicídio, como a colega acabou de falar. E no roubo, tem um abalo psicológico da vítima que nem consegue sair de casa à noite porque ela ficou traumatizada com o assalto. O juiz pode pegar esse argumento e valorar como consequência negativa? E se a vítima sofreu um prejuízo muito grande financeiro, o juiz pode valorar negativamente.
comportamento da vítima. Só voltando, antes de iniciar o comportamento, voltando para consequências, por exemplo, é muito utilizada uma tese interessante no STJ que a gente viu. Nos crimes tributários, o montante do tributo sonegado, quando expressivo, é motivo idôneo para aumento da pena base, tendo em vista a valoração negativa da consequência do crime. Ou seja, o sujeito sonegou 9 milhões em ICMS, por exemplo. É um valor muito expressivo. Então, o juiz pode reconhecer negativamente para as consequências do crime, para a consequência do delito, sim. E aí vamos falar sobre a circunstância judicial, que é o comportamento da vítima, que é a última. Pronto. O comportamento. Se a vítima de algum modo concorreu para a prática do crime ou contribuiu, não pode ser valorada em desfavor do réu, porque ela acaba ficando neutra. No comportamento, a influência da vítima na fixação da pena é pequena. A concessão feita pelo legislador em favor de aspectos vitimológicos, o comportamento da vítima em contribuir ou não para a prática do delito não acelera o aumento da pena base, pois a circunstância judicial é neutra e não pode ser utilizada em prejuízo do réu. É a mesma coisa que eu acabei de ler. Não sobre isso. E assim a gente finaliza as outras circunstâncias, mas a gente gostaria de falar rapidinho como calcular. E aí, como é que se calcula nessa primeira fase a dosimetria da pena? Como é que a gente faz isso, né? O critério que vem sendo albergado pelos tribunais, pelos tribunais superiores, repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo previsto em abstrato, ao tipo máximo, mínimo, devendo em seguida ser encontrada a sua oitava parte. Por que oitava parte? Porque são 8 circunstâncias judiciais. Então, isso vai dividir o resultado obtido por 8, em vista de ser o número das circunstâncias que eu comentei aqui agora no artigo 59. Né? Eu fiz um cálculo, um exemplo, para ver se a gente pode entender melhor esse cálculo da pena mínima, tá? Você pode passar o slide. É que o ponto de partida da pena, que é a pena mínima, né? A gente tem que passar pelo ponto de partida, que é a pena mínima. As 8 circunstâncias, né? Que é a culpabilidade, os antecedentes, a conduta, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências e o comportamento. Daí, eu citei como exemplo aqui uma pena de um exemplo de estupro, que a pena é a reclusão de 6 a 10 anos, né? Então, o que é que vai acontecer? O estupro, a gente vai pegar o intervalo de 6 a 10 entre o mínimo e o máximo. O intervalo ali de 6 a 10 entre o mínimo e o máximo são, do lado direito ali, vocês olhando, são 4 anos, que é o intervalo de 6 a 10, tá? Então, 4 anos é o intervalo mínimo e máximo, né? Que tá ali. Vamos guardar esse 4 anos. O que é que a gente faz? A gente, no exemplo de estupro, a culpabilidade é negativa, certo? Os antecedentes é negativo. A conduta social a gente deixou, né? Não aconteceu nada, né? A personalidade também, os motivos. As circunstâncias e consequências foi negativado, né? O comportamento não. Então aí a gente tem, para o exemplo, 1, 2, 3, 4 circunstâncias
4 circunstâncias negativadas, né, que vão ser contadas, vão ser acrescidas de mais 6 meses. Ah, Carla, como é que você achou, Isabela, esses 6 meses? Esses 6 meses corresponde ao valor de cada circunstância, né? Se a gente for valorar. Então, como foi que a gente achou esses 6 meses? 4 anos, que é o intervalo ali de 6 e 10, né, que nós achamos no intervalo de 6 e 10, nós vamos dividir por 8. Esses 4 anos dividiram por 8, convertendo 4 anos em meses, vai ficar 4 vezes 12, 48, dividido por 8 vai ficar 6 meses. Então, achamos 6 meses. Para cada circunstância que nós negativamos, aí que o juiz negativou, vai ser computado mais 6 meses. Como a gente colocou ali, culpabilidade mais 6 meses, antecedente mais 6 meses, circunstâncias e consequência mais 6 meses. Então, 6 meses corresponde ao valor de cada circunstância que a gente reconhecer de forma negativa, tá? A gente não vai valorar conduta nem personalidade, tá? Então, a pena mínima vai ser os 6 anos, né? Que a gente tem que contar lá em cima, tá vendo? Os 6 anos, mais 6 meses de cada circunstância. São 4 mais 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, como está embaixo, tá vendo? Então, 6 meses, 6 em 4 vezes, dá 2 anos. Com mais 6, 8. Então, a pena mínima por estupro desse cálculo, dessa dosimetria, vai ser de 8 anos. Na primeira fase, né? Vocês entenderam esse cálculo? Alguma dúvida assim? Eu posso explicar assim. É meio confuso no início, mas não. A gente pega, para calcular, a gente pega. Eu peguei esse exemplo de estupro porque os anos estavam fechados, mas tem anos que é 6 anos e meio, aí complica mais, né? Eu botei assim porque é um número exato, dá pra gente calcular mais fácil, né? Então a gente pega o intervalo de 4 anos, divide por 8, transforma em meses e valora ela para todas as circunstâncias que a gente colocou de forma negativa e acha soma com os 6 anos, que é o mínimo, né? Esses 6 anos tem que ficar, mais a valoração negativa das circunstâncias. Acadêmico Edson, uma palavra. Gostei. Não, só vale ressaltar que nesse caso aí, o réu não foi levado em consideração a conduta social, os motivos do crime. Exato. Porque poderia aumentar ainda mais. Poderia sim. Na verdade, o juiz aí não valorou nem a conduta, nem a personalidade, nem os motivos, né? Nem o comportamento, ele só valorou aí 4 circunstâncias só. Poderia ter aumentado realmente, né? Sabendo que isso aí é fixação da pena Base, a primeira fase. Já né? teremos mais 2 fases. Exatamente. Vai ter fases aí que não foram valoradas na primeira fase, mas que lá na segunda fase ele pode valorar. E o que ele não pode fazer é valorar 2 vezes, para não entrar no princípio do bis e in idem. Né? Eu queria colocar as referências, né, que foi o material disponibilizado pelo professor Martinez, os vídeos das suas aulas, tá? Ajudou bastante. Né? A gente pesquisou também no Ricardo Schmidt, uma sentença penal condenatória, né? A editora Juspódio, Paulo César Busato, né? E um famoso professor também que eu sigo, que eu gosto muito dele, é Paulo Henrique Helene, né? Ele é da Faculdade, salvo engano, do Paraná. E é isso, professor, espero que vocês gostem. Como foi a primeira oficina, a gente não, a gente leu um pouco, né, porque tem artigos e tem teses do STJ que a gente ainda não conseguiu gravar, mas pra gente foi de muito útil, não foi, Isabela? Porque a gente agora já sabe dissecar, como o professor disse, a primeira fase da dosimetria da pena. Perfeito. Excelente aí, parabenizo a Isabela, parabenizo a nossa amiga Carla. Larissa, quer falar alguma coisa? Arlete? Fale, gente. Fale, gente. Fale. Eu acho que foi bem didático, fizeram um slide, se esforçaram, ganhou o pessoal que está aqui, ganhou quem veio, ganhou quem vai assistir na internet, no YouTube, ganha quem está assistindo ao vivo aqui, e eu estou vendo que a quantidade de ao vivo está grande aqui, graças a Deus.
ganha quem está aqui participando, né? E a gente quer que a nossa instituição tenha realmente um trabalho contínuo nas férias, né? Nós vamos fazer lives, o trabalho não para só na nota, só em passar, nada disso. Acho que a gente continua isso aí. Eu estou à disposição de vocês, ficou bem legal, ficou bem gravado. A Arlete, então, como o mundo das mulheres, né? A Arlete vai fazer aí o encerramento final. A Arlete está nos visitando. Era a turma também de você, né? Então, Arlete. Vou botar no Onde é que você YouTube. vê? Onde é que você vê? Eu confesso Então. que quando eu disse que ia ficar, primeiro que eu gosto muito de penal, mas não sabia que ia ser tão produtivo. E eu aprendi para que quando eu for a minha parte, eu possa. Eu tenho que aprender de tudo dentro do que é bom. E eu vi que foi muito bom. Me vi que as meninas estavam desembaraçadas e conseguiu dominar o que elas estavam apresentando. Isso foi muito bom para as duas. E me serviu de aprendizado de grande importância. Então, eu queria dizer que foi muito gigante ter ficado para poder assistir. Ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Outras oficinas, nós estamos aqui, a faculdade está aberta. Outras oficinas, online também. A gente pode fazer lives. Eu acho que é estudar. Estudar e estudar. Então, descansar um pouco sempre, mas estudar. Né? Concorda comigo, gente? Sim. Vamos trabalhar forte aí. E sinto pelas pessoas que não puderam estar por algum motivo, estão assistindo online. Agradeço. Alguns alunos colocaram aqui que não puderam por questão de trabalho, mas estão assistindo online. Vão assistir no YouTube, coloca o joinha lá, coloca o like e bota sempre para poder, todo o vídeo que tiver lá, bota todos. Depois do like, né? Bota o joinha e depois aparece o quê? Ativa o sininho. No sininho você bota todas. Aí todas as gravações que ficaram lá, ou ao vivo que ficar lá no YouTube, você vai ser notificado. Então você vai assistir. youtube.com youtube.com/invertida TV Pensar Direito. Esse canal a gente tem há 12 anos. Não são 12 dias, eu tenho há 12 anos esse canal, certo? Não é um canal que faz palhaçada, não é um canal que faz baixaria, não é um canal que fica falando mal de um político ou de outro, não é um canal que xinga ninguém, é um canal extremamente cultural. E eu fico triste que a sociedade às vezes dá valor a um canal, né? Que o cara não fala coisa com coisa, ou que só vive falando de política, um político falando mal do outro, sem nenhum projeto, sem nada. E aqui não, aqui a gente tem projetos, aqui a gente tem realmente uma cultura. Mas eu fico feliz com o trabalho que a gente tem, com o resultado que a gente tem. Para mim é gratificante. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.